Diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma forte tempestade. E o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus. E lançaram ao mar as cargas e estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então esses homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe o tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhe disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Toma assento, louvado seja Deus. O homem que resolveu fugir da presença de Deus. Mas será que é possível fugir da presença de Deus? É interessante que Deus dá a ordem a Jonas para entregar uma mensagem dura para Nínive. Nínive era a cidade mais poderosa da época, capital do Império Assírio, e era conhecida pelos seus portos de águas fluviais, e era muito rica por conta do comércio que passava pelos portos. Mas também era conhecida pela sua crueldade. O povo assírio era um povo muito cruel, muito miserável. E isso chegou até Deus, e Deus resolveu julgar a cidade. Mas antes, Deus deu uma chance. Antes Deus iria avisar. E Jonas, porque o seu povo tinha sofrido muito com as invasões assírias, ele não queria que Deus poupasse a cidade. Ele não queria que Deus, e ele sabia que Deus tinha um interesse em poupar se o povo se arrependesse. Ele queria que Deus destruísse. E por isso ele se nega a ir até a cidade de Nínive para pregar para os ninivitas.
Naquele tempo havia uma ideia de que o Deus da terra só tinha atuação nos limites da terra. Então, é por isso que o texto inicia dizendo que Jonas fugia da presença de Deus. Ele entendia que quando ele saísse dos termos de Israel, de Judá, Deus não teria mais atuação sobre a vida dele. Jonas só esqueceu que o Deus a quem ele servia é o Criador dos céus e da terra. É o Criador de toda a terra. Davi vai falar sobre isso no Salmo 139. Como eu vou me escapar da tua presença? Se eu subir até os altos, aos céus, tu ali estás. Se eu descer no Sheol, no inferno, ali também tu estarás, a tua presença estará. O Senhor olha, o Senhor vê, Ele é o Deus onipresente. Ele está em todos os lugares. Ele é o Deus onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Então, nós estamos diante de um texto em que um homem que foi chamado por Deus para uma missão, resolve fugir desta missão. Eu espero que não tenha nenhum fujão aqui nesta manhã. Pessoas que foram chamadas por Deus para algo e que resolveram fugir. Não quero essa missão. Não, Deus, não. Eu não tenho nada a ver com isso. Deus disse assim, sim, mas eu quero que você tenha. Eu quero que você se envolva nesse negócio. Eu quero que você se envolva nesse mistério. Essa história fala sobre isso. Deus entregou uma missão a Jonas. E Jonas resolve fugir. E para fugir de Deus, é terrível esse negócio de fugir de Deus, irmão. Não é fácil. Porque quando o cidadão resolve fugir de Deus, sempre vai ter um navio esperando no porto da desobediência. O cidadão, quando a pessoa resolve fazer coisa errada, o que não aparece é parceiro para fazer. Não é não? É impressionante isso. As oportunidades chegam e se atropelam para você fazer aquilo que é errado. E aí Jonas chega, desce, está em Jope, desce para Tarsis, está lá um navio. Está lá em Jope, um navio. Para ir para Tarsis. Fugindo de Deus. Mas ninguém pode fugir de Deus. Olhe para o irmão e diga assim, ninguém pode fugir de Deus. Não tem como. Não tem como escapar. Mas ele foi mesmo assim. E a Bíblia diz que ele desceu para Jope. Diga comigo, desceu para Jope. Desceu para o navio. E desceu para o porão do navio. É assim, é isso que acontece quando a gente foge de Deus. É ladeira abaixo. Só faz descer. Depois disso ele desceu para o fundo do mar. E desceu para dentro da barriga do peixe. É isso que acontece quando a gente resolve fugir da presença de Deus. Diga comigo, é ladeira abaixo. É ladeira abaixo. Quando ele chega no porto de Tarsis, o texto vai dizer que ele pagou a passagem. Como tem gente, irmão, que tem dinheiro para fazer o que Deus não quer, né? O dinheiro aparece na hora. É impressionante. Diga comigo, ele pagou a passagem para pegar o navio. Só que ele não sabia que a passagem era mais cara que o valor que estava no bilhete. Esse é o problema da desobediência. Esse é o problema dos fugir de Deus. Porque a gente não consegue mensurar o valor, o preço que nós vamos pagar. A gente acha que é só aquilo. A gente não vê os desdobramentos que isso pode ocorrer lá na frente. Quem iria imaginar que Jonas iria ser o causador de prejuízo na vida dos outros?
Sim, porque a Bíblia vai dizer que os navegantes, os passageiros tiveram que lançar fora a sua bagagem. É por isso que a gente tem que ter cuidado com quem que a gente chama para cima do nosso navio. Tem que ter cuidado para quem que a gente chama para dentro da nossa vida. Porque a gente pode estar chamando um Jonas e causar um prejuízo terrível. Eu sei de um casal que foi dar um abrigo a uma pessoa que estava passando por uma luta com o marido. E resolveu ir para a casa dele. Disse: não, venha para cá. Uma noite, para passar uma noite. Nessa noite, os aparelhos da casa começaram a quebrar. A criança teve um acidente dentro de casa. E o marido e a mulher começaram a discutir. Uma noite só. Não, era daqui, eles eram daqui. Uma noite. Quem está me entendendo aqui? Então, quando Jonas entra no navio, ele leva junto a sua bagagem. E a bagagem de Jonas era a desobediência. E bagagem de desobediência, diga comigo, gera tempestade. Aonde você vai, a tempestade vai junto. É impressionante. Ele estava dormindo, escondido, achando que Deus não estava vendo. E a Bíblia diz que Deus dá ordem ao vento. E o vento sopra. E quando o vento sopra, irmão, é terrível, viu? Eu já passei por isso. Eu estava pastoreando a primeira igreja que eu pastoreei. A igreja estava, sabe, em alta. Se Deus, assim, um crescimento absurdo, a igreja tal. Primeira vez que eu pastoreava uma igreja, 1 ano de pastor. Fui orar no monte, em Feira de Santana. Gostava de orar no monte que tinha lá, porque o casal faleceu, foi para a glória, então a gente perdeu a conexão. Aí tinha um monte que eu ia orar com meus amigos lá em Santa Bárbara. Chegava lá, passava a noite orando, chegava no pôr do sol, descia no nascer do sol. E um desses dias eu fui orar, e na volta eu sempre passava na casa de uma missionária, que era uma profetisa, e Deus sempre usava ela. E nesse dia eu cheguei lá, irmã Zenaide, uma amiga, nunca está morando no sul do país. E eu liguei para ela: olha, eu estou passando aí. Ela: venha que tem um homem de Deus aqui comigo, vamos tomar um café. E eu fui lá, meu Deus. Aí, quando eu cheguei lá, com os meus amigos, ela disse: eu não vou orar por vocês não, quem vai orar por vocês é ele. Irmão, pense. Quando eu falo, até eu sinto sabe? Quando o cidadão começou a orar, profeta, e disse: se prepare, porque vai vir um vento muito forte e vai arrastar tudo. Mas não temas, porque eu estou no vento. E eu passei pela pior experiência da minha vida. Sofri muito, mas foi a profecia que me sustentou. A palavra que eu recebi, Deus me preparou. Deus me preparou naquilo. Então, quando Deus manda um vento, irmão, não tem jeito, o vento vai vir. E Jonas estava no porão e o vento chegou dentro do porão, porque o capitão foi lá buscar ele. Bora? Você está fazendo o que aí? Não tem jeito, não tem como escapar. Essa história aqui é uma história que vai falar da misericórdia de Deus, de uma face do amor de Deus que
muitos de nós ainda não conhecem. Eu já vi e me estremeci. Não foi nessa experiência. Eu vou contar. Foi em outra experiência. Uma face do amor de Deus, porque a Bíblia vai dizer que Jonas, por não passar por essa prova da submissão, de Deus falar e você fazer, cuidado com isso. Cuidado, meu irmão. Tenha muito cuidado. Se Deus chegar para você diretamente, eu não estou falando de você ouvir profetas, porque isso aí você tem que julgar a profecia. Amém? Mas eu estou falando de você receber, ter uma experiência com Deus. E o Espírito Santo falar diretamente para você. E você simplesmente dizer assim, não vou fazer. Tenha muito cuidado com isso. Porque foi isso que Jonas fez. Ele simplesmente disse assim, não vou fazer. E o que aconteceu? Acontece que Jonas passou por ele enxergou uma face do amor de Deus que poucos. Na Bíblia a gente vê poucas pessoas passarem por isso. Então você está diante de um texto, de uma história profunda do amor de Deus. E você está diante de uma história que revela o poder do arrependimento. Duas coisas estão aqui. O poder do arrependimento, porque Deus envia o vento para restaurar Jonas. Deus não envia o vento para matar Jonas. Eu quero que você entenda isso aqui. O vento que Deus envia não é para a morte, é para restauração, é para realinhamento. Quem está me entendendo aqui? É para nós nos alinharmos àquilo que Deus tem para nós. É para Deus não te perder, ou para você não perdê-lo definitivamente. Então nós precisamos entender que quando o vento começou a soprar, todos que estavam ao redor de Jonas tiveram que lançar as cargas no mar, prejuízo. Mas ele estava se achando o invisível, o intocável. Mas Deus sempre nos encontra, meu irmão. Deus encontrou Adão. Deus sempre vai encontrar o fujão. Você pode subir, descer, fazer de conta, fingir, mas se existe algo de Deus na tua vida, Ele vai encontrar você. Quem está me entendendo aqui? Ele vai te encontrar. Preste atenção que depois que eles lançam sorte, Jonas sabia que o problema era ele. Irmãos, quando a gente foge das coisas de Deus, a gente se torna problema para a vida de outras pessoas. A gente se torna um problema. Mas Deus nos chamou para ser bênção. Deus nos chamou para ser resposta. Quem está me entendendo aqui? Deus não te chamou para ser problema. Você já viu as pessoas verem um crente como um problema? Não estou falando do ponto de vista do Evangelho. O Evangelho eles sempre vão ver, porque nós somos perseguidos por causa disso. Mas estou falando do ponto de vista social. Como aconteceu aqui com Jonas. Ele era uma pessoa que era para carregar a bênção de Deus, mas se tornou uma pessoa que carregava o problema, carregava a maldição. Então, ele percebe que o prejuízo, que o barco iria afundar. Ele percebe que Deus iria até as últimas consequências. E ele diz assim: vocês têm que me atirar no mar, porque eu sou a causa disso. Vocês têm que me jogar fora. E quando atiram Jonas do mar, Deus dá ordem a um peixe para engoli-lo. E ali o tratamento de Deus começa. É ali que Deus se encontra. Essa tradução aqui chama sepultura, a ACF. Mas o hebraico diz Sheol, que significa inferno. É Sheol. Jonas vai orar no capítulo 2. Quando ele está lá, e ele vai dizer: na minha angústia, 2:2, clamei ao Senhor,
E ele me respondeu, do ventre do Sheol, o original, Sheol, gritei, e tu ouviste a minha voz. Irmão, não subestime o poder do arrependimento. Não existe situação que você possa estar vivendo que Deus não possa te arrancar de lá. Eu vou repetir isso aqui. Não existe situação que o homem esteja vivendo que Deus não possa arrancá-lo de lá. Deus só precisa encontrar em você fé e arrependimento. Fé para orar. E arrependimento para renunciar. Para entender que você, para reconhecer o seu erro. Reconhecer o seu pecado. Então hoje, esse culto é um culto que Deus ele quer te tirar das situações impossíveis. Te tirar de problemas que você entende que não tem mais solução para você. Mas se Deus, aleluia, alcançar o teu coração nessa manhã, Ele é poderoso para fazer isso. Ele pode. Jonas, que se tornou uma tempestade, agora está dentro de um peixe. Irmão, não tem nem como a gente mensurar isso. Ele diz, do inferno eu clamei ao Senhor. E Jesus usa a história de Jonas para dizer que assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no seio do grande peixe, assim importa que o Filho do Homem, falando sobre a morte dele e a descida dele até o mundo dos mortos. Então nós precisamos perceber que Deus põe Jonas em um lugar terrível de tratamento. A ponto de Jonas chamar esse lugar de Sheol, de inferno. Não, irmão, eu vou contar uma experiência aqui muito forte, que para mim foi uma das experiências que eu passei com outra pessoa, mais forte. Eu tenho vou fazer 35 anos de evangelho nesse ano. Eu nunca passei por uma experiência tão forte como aquela. Eu tinha um amigo, pregador, e ele tinha um desvio de caráter muito forte. Mas ele negava o tempo todo isso. As pessoas iam lá, confrontavam, ele negava, confrontava. Durante anos isso. E ele continuou na obra. Continuou pregando, continuou. Era uma pessoa muito doce, era uma pessoa, sabe, gente finíssima. Mas chegou uma hora que Deus botou ele dentro do peixe. E eu fui visitar ele na época, mas ele estava com uma enfermidade muito grave. Eu fui uma das últimas pessoas que falei com ele. E quando eu cheguei lá, irmãos, que eu vi o lugar onde ele estava e a situação que ele estava, eu tremi. Isso me mexeu por dentro. Eu fiquei... Sabe quando Deus pega você por dentro e Deus te mexe em toda e te dá uma sacudida assim, dizendo assim, está vendo o que é que eu posso fazer? Está vendo o que eu faço? Está vendo como eu sou Deus? E aquele homem ficou mais de 3 anos naquela cama, sendo assistido. E por que esse tempo todo? Porque Deus estava trabalhando no coração, restaurando a alma. Eu conversei com ele e ele disse, Nilson, a minha alma está em paz, porque eu sei que eu estou nas mãos de Deus. Ali eu entendi o versículo de Hebreus: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Depois que eu estive lá, ele ainda passou mais 3 anos naquela situação.
2 anos naquela situação. De vergonha. Não, é uma vergonha extrema. Porque o lugar onde ele estava, as pessoas que passavam na rua, dava para ver ele. Irmãos, ele era um homem público, conhecido. Eu vi a face do amor de Deus que eu não conhecia antes. Porque Deus colocou ele dentro de um peixe para recuperar. Quando ele morreu, fui no enterro, estava lá não vendo as pessoas chorando. Eu disse, rapaz, não tem que chorar não. Quem perdeu aí foi o diabo. O diabo queria a alma dele e Deus resgatou a alma. Quem está me entendendo aqui? Foi o diabo que perdeu. Então, às vezes, a gente não entende esse mover de Deus. A gente não entende esse trabalhar de Deus. Saiu uma manchete agora aí, do cara que escreve o Café com Deus Pai, dizendo que a dor não faz parte do... Eu não entendo. Eu vou até gravar um vídeo depois para falar sobre devocional. Me esperem, que eu tenho um vídeo aí que eu vou gravar sobre devocional. Que esses devocionais aí, irmão, é complicado. Mas tem gente que está deixando de ler a Bíblia para ler devocional. Não faça isso. Não faça isso. Devocional não é palavra de Deus. É uma palavra de homens que foram iluminados ou não por Deus. Então não deixe de ler a Bíblia, livros da Bíblia, para ler devocional. A leitura auxiliar, beleza, muito bom. Mas deixar de ler a Bíblia para ler devocional, isso não existe. Né? Porque devocional não é... Ele não tem autoridade bíblica. Então, não pode ser... Não pode fazer isso. Tem que tomar cuidado com isso. Então esse cidadão escreveu, saiu até no correio, que a dor, tipo assim, como se a dor não fizesse parte da fé, do evangelho. Depende. Depende da pessoa. Depende do processo que a pessoa se colocou. Depende de onde Deus tem que tirar aquela pessoa. Porque às vezes só através da dor Deus pode restaurá-lo. Quem está me entendendo aqui? Às vezes só tem isso. É a única. E o filho pródigo fica onde? Eu não sei se esse povo lê Bíblia para estar falando isso, irmãos. A coisa foi tão absurda que saiu no jornal do Correio. Saiu no jornal do Correio da Bahia. Que esse povo é assim, né? Eles ficam esperando essas coisas para poder soltar, né? Para criar o rebuliço na coisa, né? Então assim, a gente tem que tomar cuidado. Porque essa história aqui é uma história de dor. O cidadão disse assim, eu estava no inferno. Por minha desobediência. Por minhas escolhas. Não foi Deus, foram minhas escolhas, minhas desobediências. E Deus, para recuperar, para restaurar, Deus teve que permitir que isso acontecesse. Porque ele era para estar morto, afogado. Deus mandou o peixe. Quem está entendendo aqui? Que a partir do momento que a sorte caiu nele, o povo ia matar ele. Quem está entendendo aqui? Já era. Deus disse assim, está vendo? O povo ia matar ele. Disse, meu amigo, a sorte caiu em você. Qual é o caso aí? Ele percebeu que ele ia morrer. Quem entendeu aqui o texto? Ele percebeu que ele ia morrer. Aí ele disse, me lance no mar. Mas a misericórdia de Deus. Você só está aqui hoje por causa da misericórdia de Deus. Você já era para ter descido há muito tempo, partido. Mas Deus diz assim, eu vou te guardar. Mas eu vou te colocar dentro de um peixe para eu tratar você. Ficou até meio estreito, né? Dentro do peixe para tratar ele, mas... Deus usou o peixe para tratar. A gente, na verdade, trata o peixe. Deus disse assim, Deus é dessas coisas, né? Aí Deus bota dentro do peixe para tratar Jonas. E quando Jonas está ali, ele clama, ele ora. Irmão, o Wi-Fi de Deus pega em qualquer lugar. Quem está entendendo aqui? Não tem esse negócio de o sinal está fraco. Não. Você pode estar no pior lugar. Você pode estar num lugar de pecado, num lugar miserável, num lugar que você diz, rapaz, ninguém entra aqui. Deus não entra aqui, Deus entra. Ele entra para te tirar de lá. Meu Deus, entra.
Claro que ele entra. Ele entra para te arrancar de lá, meu irmão. E aí estava lá, quando Jonas percebeu, viu lá o Wi-Fi, 100%. Vou orar. Dentro da barriga do peixe, no fundo do mar, olhou, bateria 100%, Wi-Fi 100%. Bateu, na hora, meu irmão. Quem está me entendendo aqui? Da sepultura eu clamei ao Senhor. Que texto tremendo. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei e tu ouviste a minha voz. Pode gritar que Ele vai ouvir, viu? Pode gritar. Ele é poderoso para te ouvir, para te resgatar de onde você estiver. E Deus fez isso com Jonas. E quando Jonas se arrependeu, algo de poderoso aconteceu dentro do estômago do peixe. Porque da mesma forma que uma pessoa que desobedece a Deus, que foge de Deus, se torna uma tempestade para aqueles que estão à sua volta. Da mesma forma, quando você alinha o seu coração com os céus, o lugar de sofrimento, o lugar de dor, ele não consegue mais te prender. Ele não consegue mais te aprisionar. Não sei se você entendeu isso. Quando Jonas se arrependeu, ele se tornou indigesto para o peixe. Você não está entendendo, não? Quem está com o coração alinhado, irmãos, lugares de dor e de sofrimento não consegue mais suportar ele. Lugares de prisão para te manter ali. Não, você vai ficar aqui, sua vida miserável, você vai viver essa vida o tempo todo. Não vai não. Basta alinhar o coração. Você vai causar vômito ali. Você vai ser um problema tão grande que vão querer te expulsar dali. Quem está me entendendo aqui? E aí a Bíblia diz que, você já viu, eu não conheço de peixe, não sou biólogo, mas, não sei se tem algum biólogo aqui, mas peixe vomitar eu nunca vi. Eu não sei se existe isso, se não existe, mas eu sei que o peixe vomitou. Foi expelido, diga comigo, foi expelido. Jonas provocou vômito, náuseas dentro do peixe. E o peixe joga ele no lugar da vontade de Deus. Ali, para fazer a obra de Deus, para cumprir o propósito de Deus na vida dele, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Eu quero que você entenda que Deus só te mantém em alguns lugares e em algumas situações até você alinhar o coração. Vão expulsar você. Quando você alinha o coração, Deus te expulsa. Mas não vai te expulsar para qualquer lugar, vai te expulsar para o lugar do propósito. Quem está me entendendo aqui? Vai. Você está aí, você já viu aquelas situações que você sabe que não era para você estar ali? É uma questão de tempo. Deus só está tratando o seu coração. Você não está pronto ainda. Você ainda não entendeu. Mas quando você entender, quando você alinhar o seu coração, quando Deus tratar algumas coisinhas que estão ainda aí em você, que precisa ainda de alguns ajustes, de algumas renúncias, Deus diz assim, agora sim. E aí o lugar onde você está, eu tenho pessoas aqui que passou por isso. Eu estou olhando para ele e não consigo. Que passou por isso, foi expulso. Eu também já fui expulso. Nunca contei isso para ninguém.
Eu também já fui expulso. Eu acho que nem Gisele sabe disso. Quando eu fui ordenado a pastor, eu me tornei pastor dos jovens. E depois de um tempo, as pessoas começaram a me chamar de pastor, 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 aquela coisa. E aí o meu pastor começou a ficar com muito ciúme. E ele me expulsou. Ele disse assim: olha, você tem que partir, viu? Não dá para eu e você ficar aqui, não. E eu fui viver o propósito de Deus. E é por isso que eu estou aqui até hoje. Fui expulso da igreja. Você pode estar aqui hoje chorando, você está aqui hoje dizendo assim: ninguém me quer. Irmão, dê graças a Deus. O coração está alinhado. Deus está te levando para o lugar do propósito. Alinhe o coração e veja o milagre acontecer. Alinhe o coração e veja, aleluia, a glória de Deus resplandecer na tua vida. Irmãos, o que aconteceu com Jonatas não aconteceu com nenhum outro pregador. Nenhum outro. Ele pregou e toda a cidade se converteu. Você já viu isso? Você está num lugar que todo mundo que não é crente se converter? Eu nunca vi. Mas Jonas não foi não foi uma igreja. Foi toda uma cidade. Deus estava 100% nele. Ele alinhou completamente o seu propósito. E aquilo que ele fez, e aquilo que ele operava na plenitude. É isso que Deus tem para você hoje. É isso que Deus tem para a nossa vida. Fique de pé. Hoje eu vou terminar mais cedo, eu acho. Eu terminei o culto mais cedo. Hoje terminou o culto 6 minutos mais cedo da manhã, das 8. É a pregação, né, que é mais curta. Então, eu quero orar por pessoas aqui. 2 tipos de pessoas. Pessoas que estão em situações impossíveis, difíceis de sair. Você não consegue ver, você não vê mais saída. Eu preciso que você venha aqui à frente. Pessoas que foram e que estão sendo rejeitadas de lugares. Eu preciso também vir aqui na frente. Você está sentindo que vão te expulsar, vão te deslocar, mas você até hoje não enxergou que pode ser Deus que está fazendo isso, para que você viva o seu propósito. Se eu não tivesse sido expulso, talvez eu estaria até hoje naquele mesmo lugar. Me expulsaram. E aí depois um pastor me abraçou, né? E aí eu comecei a pastorear. E aí foi se enrolando. E estou aqui hoje para a glória de Deus.